Olá pessoal, aqui é a professora Mariane, estudando exatas. Hoje nós vamos aprender o início de possibilidade e problemas de contagem. Essa parte da matemática estuda o início de probabilidade. Por exemplo, os carros têm placas compostas por números e letras, e a gente combina esses números e letras para formar as placas. Esse é um exemplo de contagem. Tá bom? Vou ensinar alguns tipos diferentes que vocês podem interpretar problemas de contagem, tá bom? Vou usar um único exemplo para a gente fazer de 3 maneiras diferentes. Então, vamos supor que a gente está em um restaurante em que eu tenho como pratos principais lasanha e estrogonofe de carne, como opções de sucos de laranja, limão e morango, e de sobremesa, gelatina. Então, eu vou escolher, dentre essas duas opções de prato principal, eu vou escolher uma opção. Dentre as 3 opções de suco, eu vou escolher uma, e eu também vou escolher uma sobremesa. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês as possibilidades em um diagrama, tá bom? Às vezes também chamado de diagrama de árvore. Então, vamos supor que eu escolha primeiro lasanha. Se eu escolho lasanha como primeira opção, não escolhi estrogonofe de carne, apenas um prato principal, um suco e uma sobremesa. Eu ainda tenho 3 possibilidades para escolher de suco. Eu posso escolher suco de morango, se eu escolher lasanha. Eu posso escolher um suco de limão, ou eu posso escolher um suco de laranja. Então, eu fiz 3 ramificações aqui da lasanha. E como sobremesa, eu tenho gelatina ou sorvete. Então, percebam o caminho. Se eu escolher lasanha e escolher aqui a setinha para cima, suco de laranja, eu posso escolher gelatina ou sorvete. Da mesma maneira, se eu escolher lasanha e suco de limão, eu também tenho 2 ramificações aqui, 2 possibilidades. Gelatina ou sorvete. Da mesma maneira, se eu escolher lasanha e suco de morango, eu posso escolher também gelatina ou sorvete. Então, acompanhem comigo aqui como que eu posso interpretar essa primeira parte do diagrama. Então, aqui, lasanha, suco de limão e sorvete seria este caminho aqui, ó. Tudo bem? Então, aqui, escolhendo lasanha como prato principal, eu tenho uma possibilidade, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a 6ª possibilidade. Então, só escolhendo lasanha. Porém, eu tenho uma segunda opção de prato principal. Se eu parto do estrogonofe de carne como prato principal, eu continuo tendo todas aquelas opções. Indo para suco, eu poderia escolher o suco de laranja. Eu poderia escolher também o suco de limão. E eu poderia escolher o suco de morango, lembrando uma das 3 opções. Partindo disso, eu poderia escolher estrogonofe de carne, suco de laranja, aqui então gelatina ou sorvete. Aqui, estrogonofe de carne, suco de limão, poderia escolher gelatina ou sorvete também. E estrogonofe de carne, suco de morango, também poderia escolher, gelatina ou sorvete. Então, percebam que aqui são mais 6 possibilidades. Isso se eu partir de estrogonofe de carne. Então, vou colocar aqui, ó, a 7ª possibilidade, estrogonofe de carne, suco de laranja e gelatina. A 8ª, se eu mudar aqui
a sobremesa, a nona, a décima, 11ª e a 12ª. Então, eu sei que são 12 possibilidades neste restaurante para que eu escolha um prato principal, um suco e uma sobremesa. O diagrama de árvore aqui ele está completo e a vantagem dele é que eu consigo ver todas as possibilidades. Então, por exemplo, estrogonofe de carne, suco de morango e gelatina. Tem uma opção aqui, ó. Dá para fazer o caminho, é o que eu chamei de 11 aqui. Tudo bem? Agora, eu tenho uma outra maneira de organização dos casos. Essa segunda organização, eu coloquei aqui uma tabela. Então, percebam, antes foi o diagrama de árvore, agora eu estou fazendo a tabela. Então, primeiro eu coloquei aqui estrogonofe de carne, eu tenho como sucos laranja, limão e morango. Então, um estrogonofe de carne, saem aqui 3 possibilidades de suco. Dentro de cada possibilidade de suco, eu coloquei as 2 possibilidades de sobremesas, tá? Então, aqui, ó, no finalzinho, aqui gelatina significa que eu peguei estrogonofe de carne, suco de laranja e gelatina. Se eu pegasse, por exemplo, esta linhazinha aqui, eu peguei lasanha, suco de laranja e sorvete. Se a gente contar aqui no finalzinho, a gente também tem 12 possibilidades. É só uma outra maneira de organizar possibilidades. É só uma outra maneira de organizar os casos. A vantagem de tabela e também de diagrama de árvore é que eu consigo visualizar os casos. Agora, se eu quisesse apenas contar quantos casos são, se eu não quisesse ver efetivamente os casos, e sim só quantos casos, eu poderia fazer assim. Para prato principal, eu tenho 2 opções. Para sucos, eu tenho aqui 3 opções. E para sobremesa, eu tenho 2 opções. Então, eu poderia pensar assim. Eu tenho prato principal, que eu coloquei de laranja. São 2 possibilidades. Eu tenho suco, que eu coloquei de verde, e são 3 possibilidades. E eu tenho sobremesa, aqui de azul, 2 possibilidades. Depois que eu vejo a quantidade de possibilidades, eu multiplico todos esses números. 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12. Olha lá, as 12 possibilidades que nós já havíamos contado nas outras 2 formas de resolver. Então, se eu quero saber só quantos casos, essa é a maneira mais fácil de se fazer. Se eu preciso ver quais os casos, eu posso montar uma tabela ou um diagrama de árvore. Mas esses 2 métodos, eles são fáceis quando eu estou falando de poucos casos, como aqui. Às vezes a gente tem muitos casos e é muito mais fácil resolver um exercício dessa maneira, pela contagem, do que pelo diagrama de árvore ou pela tabela.